A preguiça. Algo que todos nós já sentimos em algum momento da vida, seja pela manhã ao ouvir o despertador tocar, ou naquela tarde em que o sofá parece mais convidativo que qualquer outra tarefa. A preguiça é uma característica com a qual todos nós estamos familiarizados. Em algum momento, todos sentimos aquela vontade de adiar tarefas, optar por atalhos ou simplesmente não fazer nada. Mas o que é exatamente a preguiça? Por que ela surge? E em que momento começamos a deixar que ela tome conta de nós, especialmente no ambiente digital, como no YouTube, por exemplo, onde frequentemente esperamos que os vídeos venham até nós, ao invés de buscarmos novos conteúdos? O que é preguiça? A preguiça pode ser descrita como falta de vontade ou de motivação para realizar uma tarefa, mesmo sabendo de sua importância ou urgência. Ela não é apenas um comportamento físico, mas também mental. Pode surgir como resultado de diversos fatores, incluindo cansaço, estresse ou até mesmo falta de propósito ou direção. Muitas vezes associamos a preguiça à procrastinação, que é uma tendência de adiar algo, mesmo sabendo que isso pode causar prejuízos futuros. No entanto, a preguiça nem sempre é sinônimo de simples falta de ação. Em um nível mais profundo, ela pode estar ligada a questões emocionais e psicológicas, como medo de fracasso, baixa autoestima ou até a incapacidade de enxergar o valor imediato em determinada tarefa. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! O que causa preguiça? Suas causas são variadas. Primeiramente, há um componente biológico. O corpo humano é programado para conservar energia, um legado evolutivo que remonta aos nossos ancestrais, que preferiram economizar energia para momentos críticos de sobrevivência, como fugir de predadores ou buscar alimentos. Hoje, porém, nosso ambiente é muito mais confortável e não enfrentamos as mesmas necessidades de sobrevivência, mas o mecanismo de conservação de energia permanece. Além disso, causas psicológicas e emocionais também desempenham um papel importante. O estresse, a ansiedade e o excesso de demandas podem nos levar à procrastinação, que muitas vezes evolui para a preguiça. Quando uma tarefa parece muito difícil ou desafiadora, o cérebro busca conforto em atividades mais simples e prazerosas, como assistir filmes, vídeos, navegar nas redes sociais, mesmo sabendo as coisas que realmente precisam ser feitas. Por que sentimos preguiça? Sentir preguiça pode estar ligado a diversos fatores. Um deles é uma falta de motivação intrínseca, que ocorre quando não vemos valor pessoal em uma tarefa ou não nos sentimos recompensados por completá-la. Outro fator é fadiga mental e física. Vivemos em uma era em que somos constantemente estimulados por informações e responsabilidades, e isso pode drenar nossa energia. Quando nos sentimos esgotados, a preguiça aparece como um mecanismo de defesa, uma forma de nos forçar a descansar. Há também um fator social envolvido. A sociedade moderna valoriza tanto a produtividade que muitas vezes nos sentimos preocupados por não estarmos constantemente ocupados. No entanto, esse ritmo frenético pode nos levar ao esgotamento, e a preguiça se torna uma ocorrência natural ao excesso de pressão, a era digital e o consumo passivo de conteúdo. O advento da internet e mais especificamente das plataformas de vídeo como o YouTube trouxe uma mudança significativa na forma como consumimos conteúdo. Antigamente, quando queríamos aprender algo, estávamos buscando informações profissionais, seja em livros, cursos ou consultando especialistas. Eu sou da época da Enciclopédia Barça, lembra disso? Hoje, com apenas alguns cliques, acessamos uma variedade de vídeos, tutoriais e conteúdos sobre qualquer tema. Mas por que, mesmo com esse mar de conhecimento disponível, muitas vezes preferimos não pesquisar? Ao digitar o que queremos saber, esperamos que o algoritmo do YouTube nos sugira algo interessante. Isso acontece por duas razões principais: conveniência e recompensa instantânea. Nosso cérebro gosta de recompensas rápidas e simples, e de recomendações automáticas para poupar o trabalho de pensar ou buscar. O YouTube, como outras plataformas, foi projetado para maximizar nosso tempo de visualização.
Cada vídeo que assistimos é analisado para que o algoritmo nos apresente um próximo vídeo que tenha grande chance de nos mantermos na plataforma. Esse ciclo nos coloca em uma posição passiva, onde em vez de buscar conteúdo que realmente queremos ou precisamos, deixamos que o sistema decida por nós. Com o tempo, esse comportamento reforça nossa preguiça mental. Afinal, por que fazer o esforço de procurar algo específico quando a próxima recomendação está a apenas um clique de distância? Quando a preguiça toma conta. Mas quando é que começamos a nos deixar dominar pela preguiça? Isso varia de pessoa para pessoa, mas de modo geral, a preguiça se instala quando começamos a evitar atividades que desativem o esforço mental ou físico e optamos consistentemente pelas opções mais simples. Pode começar com pequenas escolhas diárias, como adiar uma tarefa de trabalho ou optar por não fazer exercício físico porque não estamos no clima. Aos poucos, essas escolhas se acumulam e se tornam hábitos. Então a preguiça não surge de uma hora para outra, ela se desenvolve gradualmente. Podemos começar a sentir a preguiça em momentos de transição, como depois de um período de intensa atividade, onde o corpo ou a mente sente a necessidade de descansar. No contexto digital, a preguiça começa quando deixamos de ser usuários ativos e nos tornamos consumidores passivos de conteúdo. Cada vez que abrimos o YouTube e apenas clicamos na primeira recomendação, reforçamos esse padrão de comportamento. E como qualquer hábito, quanto mais repetimos, mais difícil é quebrá-lo. Nas atividades online, como assistir vídeos no YouTube ou em outras plataformas, a preguiça geralmente começa quando percebemos que o conteúdo chega até nós sem que precisemos fazer qualquer esforço. Essa sensação de conveniência acaba nos fazendo abandonar a curiosidade ativa e de repente surgiu a confiança no que o tal do algoritmo sugere, ao invés de buscar por algo novo ou mais informativo. A preguiça se instala quando o conforto e a facilidade se tornam mais atrativos do que o esforço necessário para expandir nossos horizontes. Como combater a preguiça? Reconhecer a preguiça é o primeiro passo para combatê-la. Ela não é um inimigo que precisamos vencer a todo custo, mas sim um sinal de que algo de nossa rotina ou em nosso estilo de vida precisa de ajustes. Talvez estejamos sobrecarregados e precisamos de descanso real, ou talvez estejamos desmotivados porque não nos encontramos propositalmente em nossas atividades. Para evitar cair no ciclo da preguiça digital, é importante cultivar a curiosidade ativa. Em vez de esperar que o YouTube nos diga o que assistir, por que não estabelecer metas claras de aprendizado ou entretenimento? Buscar ativamente o que queremos ver ou aprender pode ser um antídoto poderoso contra o consumo passivo. Além disso, definir horários para atividades mais exigentes mentalmente e equilibrar com momentos de descanso pode ajudar a evitar a exaustão e, consequentemente, a preguiça. Pequenas mudanças diárias podem transformar a forma como lidamos com esse sentimento tão comum. A preguiça é uma característica complexa, com raízes em nossa biologia, psicologia e no mundo moderno em que vivemos. Embora seja natural e às vezes necessário, ela pode se tornar um obstáculo quando não a regulamos e não tomamos medidas para combatê-la, limitando nosso potencial. Ao nos tornarmos mais conscientes de como a preguiça está relacionada às nossas escolhas, podemos nos tornar mais proativos e curiosos, buscando crescimento e aprendizado, especialmente no ambiente digital. Mesmo que a tecnologia nos ofereça atalhos simples, podemos começar a tomar decisões mais ativas e viver de forma mais produtiva e satisfatória. E você, costuma ser muito preguiçoso? Faz o gênero mais proativo? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua história. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!